Oi pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de ciências hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, vamos falar hoje sobre as máquinas térmicas. Semana passada nós falamos sobre as máquinas simples, Hoje nós vamos resolver a atividade, fazer aqui a correção das páginas 305, e 306 e vamos falar sobre máquinas térmicas, tá? Então eu peço a vocês todos, com o livrinho na mão, já que foi respondido no livro, para a gente poder resolver aí a primeira questão, página 305. Vamos lá. Imagine que um guindaste que possui duas roldanas móveis é utilizado para levantar uma caixa de peso 500 newton. Qual será a força exercida por esse guindaste para levantar a caixa? Tá? Isso aí é uma primeira situação, ok? Então vamos lá. Para que nós possamos compreender qual é a força exercida por esse guindaste para levantar essa caixa, nós temos a seguinte fórmula, A força, que é igual ao peso, tá? Que foi dado aí na questão, dividido por 2 elevado a n. Onde n, gente, é o número de roldanas, tá? No caso, ele está dizendo que são 2 roldanas. Então, com essa primeira situação, a gente tem a força, que é o que nós queremos descobrir, Eu tenho o valor do peso, que é 500 newton, e tenho aqui o 2 elevado a 2. Por que elevado a 2, professora? Porque é o número de roldanas que a questão dá. Então, 2, elevado ao quadrado dá 4. Então, 500 dividido por 4, eu vou ter uma força, nessa primeira situação, de 125 newtons, tá? Aí vamos continuar a leitura da questão. Agora, imagine que mais uma roldana foi adicionada ao guindaste. Então, se eu tinha 2 roldanas naquele guindaste e foi adicionado mais uma, no caso agora, o meu N vai ser igual a 3. Eu utilizo também a mesma forma, a mesma fórmula. Os 500, que seria o peso, a única coisa que vai mudar é porque vai aumentando aqui o número de roldanas, tá? Então, a força, nessa segunda situação, agora com 3 roldanas e o peso de 500 newtons, eu tenho uma força que vai ser exercida de 62,5 newtons, ok? Isso foi a primeira questão aí da atividade. A segunda questão, que já está na página 306, aí no verso, ela mostra 4 imagens, A primeira imagem, a gente tem aí uma gangorra, A gangorra, ela é um exemplo de uma alavanca interfixa, Como nós falamos anteriormente. Na segunda situação, no B, nós temos um abridor de garrafas. Esse abridor de garrafas, ele tem ela é um tipo, de alavanca do tipo interresistente. No item C, a gente tem uma pinça, A pinça, ela é uma alavanca interpotente. E no carrinho de mão, no último desenho aí, no item D, é um tipo de alavanca interresistente, ok? Espero que todos tenham acertado, direitinho essa questão, certo? Qualquer dúvida, na próxima aula, a gente tira, ok? Bom, agora nós vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre máquinas, As máquinas fizeram a revolução, tá? Os seres humanos, gente, eles deixaram de ser homens nômades, e passaram a se apropriar, dominar as técnicas da pecuária, da agricultura, e assim eles fixaram moradia, E essa moradia era onde? Geralmente era próximo aos rios, tá? Para eles obterem água e para poderem cultivar, alguma lavoura, certo? E com isso eles foram desenvolvendo algumas máquinas, que ajudavam no trabalho mesmo do dia a dia. Ou seja, o homem ele deixou de usar somente essa força física que ele usava muito antigamente e com a revolução das máquinas passou a desenvolver máquinas, e utilizar a força de animais primeiramente. Então as máquinas mais simples, como o arado, por exemplo, ele era justamente para remover a terra, para que eles pudessem cultivar a sua lavoura, tá? Os primeiros arados, eles eram bem simples, eles eram
de própria madeira, né? Eles eram bem superficiais, aravam a terra mais somente pela superfície. E com o passar do tempo, esse arado ele foi se aprimorando, né? E tendo, além da madeira, algumas peças de ferro. E aí, com o uso também de animais, eles puderam aprimorar essa máquina, tá? Melhorando assim a qualidade de vida, né, dessas comunidades, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas, né? Seria o segundo tipo de máquina, ali era máquina simples. A máquina térmica, o próprio nome diz, né? Ela utiliza a temperatura, o calor como fonte de energia. A primeira máquina térmica, ela foi inventada, né, por um francês, Denis Papin, em 1679. Mas Thomas Savery, né, utilizou as ideias do primeiro aqui, do Denis, tá? E criou a primeira máquina a vapor industrial que tinha a finalidade de retirar a água dos poços, né, das minas. Porém, ele não obteve muito sucesso, né? Tinha algumas falhas nos mecanismos que eles não conseguiram aprimorar esse primeiro tipo de máquina. Em 1712, veio um outro pesquisador, né, para tentar solucionar a questão de produção de uma máquina eficiente, né, para diminuir esse trabalho braçal do homem. Thomas Newcomen, né, ele confeccionou um modelo de uma bomba hidráulica, né, uma bomba também que retirasse água de forma mais eficiente, né, e ele realmente conseguiu obter essa bomba que ele retirava a água de um canto para outro, né, para alguns reservatórios, como se fosse uma caixa d'água, certo? Em 1775, gente, James Watt, né, ele criou a primeira máquina térmica, que tinha um rendimento energético muito superior a todas as outras que foram criadas, tá? Tendo criado, portanto, as máquinas, né, a vapor, tá? Então, lá na Inglaterra, né, a indústria ela queria se preocupar muito em produzir máquinas para poder entrar no mercado, né, mundial de produção e confecção dessas máquinas eficientes, né, para os seus fins lucrativos, né? E o avanço dessa utilização das máquinas térmicas nas fábricas, né, e um novo modo de produção que as indústrias foram percebendo, eles foram fatores que contribuíram para a Revolução Industrial, tá? Então, tudo isso colaborou para que as indústrias elas tivessem, né, um crescimento muito rápido logo após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi o processo de Revolução Industrial. Bom, aqui é a máquina térmica, né? Como a gente falou anteriormente, o que é uma máquina térmica? É um dispositivo que vai transformar a energia de um combustível, tá, em energia mecânica, né? Energia de trabalho mecânico. E elas eram chamadas antigamente de máquinas a vapor, né? A locomotiva a vapor é um exemplo, tá? Por quê? Porque elas utilizavam calor para transformar a água no vapor, para que pudesse aquela locomotiva ter trabalho, realizar o quê? O movimento, né? Se locomover, tá? E todo o trabalho mecânico, gente, ele utiliza sempre uma fonte quente e uma fonte fria. Então, aqui a gente tem uma máquina térmica. Para essa máquina térmica funcionar, ela vai precisar de uma fonte quente e ela vai precisar também de uma fonte fria, tá? Daí a gente tem essa fórmula aqui, né? O trabalho é igual à diferença entre a fonte quente menos a fonte fria, tá certo? Aquecimento, resfriamento, ok? Vamos dar aqui um exemplo. O motor de um carro, né? Quando você aciona a chave para dar partida no motor de um carro, existem as três fontes, como eu falei, para realizar trabalho. A fonte quente e a fonte fria, né? Para poder ter o trabalho. A fonte quente, gente, é a queima do combustível, né? Aquele que você usa, ou o álcool, ou o diesel, ou a gasolina, tá? O trabalho que é proporcionado por esse sistema, né? Por esse motor, permitir o movimento do veículo, tá? E a fonte fria é a temperatura do próprio ambiente, né? Do meio externo, tá? Aí eu coloquei aqui uma perguntinha interessante para a gente pensar. Por que nem toda energia térmica, né, já que estamos falando de máquinas térmicas, é transformada em trabalho, tá? Porque o calor, gente, ele não consegue totalmente ser convertido
em outras fontes de energia, totalmente convertido em outras fontes de energia, como por exemplo a energia mecânica, né, que é que faz ter o movimento, ok? Agora nós vamos falar sobre calor e temperatura, né? Vamos diferenciar calor, que é o calor, é a energia transferida de um corpo para outro, ou de um lugar para outro. E a temperatura, né? A temperatura é uma grandeza física associada à agitação de partículas de uma substância, tá? A gente vai já mostrar isso aí direitinho. A transferência de calor. Como é que ocorre a transferência de calor entre dois corpos, né? Ela acontece sempre de uma fonte que tem mais calor para uma fonte que tem menos calor. E quando isso se iguala, né, essa diferença se iguala, nós temos o quê? Nós temos o equilíbrio térmico. E existe, né, o calorímetro, que é o aparelho que mede o calor que é transferido entre dois corpos. Então, a transferência sempre ocorre de um local mais quente para um local mais frio. Certo? Aqui, né, essa agitação térmica. Então, a transferência, né, a temperatura, ela tem a ver com o movimento que as moléculas têm, as partículas têm dentro de uma substância. Então, quando o corpo está quente, as moléculas elas se agitam com maior velocidade, agitação grande. Quando o corpo está frio, as moléculas, né, elas têm uma agitação mais lenta, elas são mais lentas. E nessa imagem aqui de baixo, só para mostrar que eu tenho aqui uma extremidade quente e eu tenho uma extremidade fria. Olha aqui o sentido do calor. O calor sempre vai de uma fonte mais quente para onde tem uma fonte mais fria. Um objeto mais quente para um objeto mais frio, tá? Dilatação do aço, tá? Nós temos o aço, né, que é um pedaço de um trilho, tá, gente? E aqui um trilho totalmente deformado. Existem alguns materiais, como é o caso do aço, né, que ele vai sofrer dilatação, ele vai aumentar, certo? Assim, por exemplo, a água. Quando você coloca a água numa temperatura muito baixa, a água ela vai o quê? Ela vai aumentar de volume, ela vai dilatar. Mas o aço, ele também ocorre uma dilatação, tá? Uma dilatação, no caso, linear. Aqui eu tenho um trilho, aí tem um espaço, aqui eu tenho outro trilho, outro espaço. Então, por que esses espaços aqui que são deixados entre os trilhos? Porque o aço, ele sofre uma dilatação, ele acaba expandindo no comprimento, tá? Quando isso aqui é aquecido. Então, o trilho, ele vai ficar exposto no sol, né, gente? Então, quando isso acontece, tem que ter esse espaço, porque se isso aqui dilatar, ó, ele vai só encostar. Porque aqui a imagem mostra um trilho, ó, que não tinha esse espaço dilatado, né, para dilatação. E aí ocorreu que os trilhos acabaram se descarrilhando, tá? Deformando mesmo. Então, nós temos 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, que é essa que está mostrando aqui, ela ocorre só no comprimento, tá? Existe a dilatação superficial, que acontece em apenas 2 dimensões, só na largura e no comprimento, e a volumétrica, que mexe com todo o volume, tanto na altura, quanto na largura, quanto no comprimento. Eu vou mostrar agora essas imagens, tá? Bom, aqui a gente tem uma dilatação linear. Quando o objeto está em 20 graus, né, e ele é aquecido para 80 graus, ele vai dilatar no comprimento. Então, a dilatação, ela é dita linear. É aquela que eu falei do trilho lá do slide anterior. A dilatação superficial, professora, daqui um objeto, né, ele vai sofrer dilatação no comprimento, né, e na largura, mas não na altura. E a dilatação volumétrica, quando um corpo é submetido a uma temperatura muito alta, ele vai dilatar nas 3 proporções: altura, largura e o crescimento, certo? Então, a nossa aula de hoje, nós ficamos por aqui, né? Eu vou passar agora só a agenda para vocês, do 7º ano, né? Para casa, gente, a agenda vai ser na página 315, página 311, tá? Para vocês fazerem em casa direitinho. Então, assistam a aula com atenção, repitam se necessário, tá? Façam a tarefa direitinho e a gente se encontra na próxima aula para corrigir. Tchau, tchau.